eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora do tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Obrigada, irmã, Deus abençoe. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para outros mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Vamos repetir os 5, que é a palavra que o Senhor me revelou para essa noite. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Essa carta, o apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, nós sabemos, ele era um jovem. A palavra diz que ele era jovem, mas se você for estudar, nessa época que ele recebe essa carta, ele tinha aproximadamente 35 anos. E ele era um jovem que desde criança, a palavra diz que desde criança, ele foi ensinado dentro da sã doutrina, dentro da palavra de Deus. A palavra diz que a avó dele, Lloyd, já era cristã, a mãe Eunice também era cristã. E ele então, o pai dele era grego, mas ele foi criado num lar cristão. Então, desde muito criança, ele aprendeu a palavra do Senhor. Ele foi criado na palavra do Senhor. E esse jovem Timóteo, ele começa, conforme ele foi crescendo, e ele chega na adolescência e na juventude, a se destacar das demais pessoas. Ele começa a ter um caráter diferenciado. Ele começa, no meio de muitos, a se destacar, porque ele vivia uma vida irrepreensível. Ele vivia uma vida que realmente combinava com o Evangelho. Ele vivia uma vida verdadeiramente na palavra de Deus. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo conhece Timóteo. Nessa época, ele era criança ainda. E Paulo conhece ele, mas na segunda viagem missionária, quando Paulo chega na cidade de Timóteo, que é Listra, Paulo ouve falar que Timóteo dava um bom testemunho de crente, que Timóteo era um homem de Deus. E Paulo convida então Timóteo para fazer junto com ele uma viagem missionária. E Timóteo então ele sai viajando com Paulo e ele começa a aprender e ser discipulado pelo maior dos apóstolos que nós temos na Bíblia. Então Timóteo, ele anda com Paulo muitos anos antes dessa carta ser escrita. Aqui nessa época, era no ano 66 depois de Cristo. Essa época, Paulo, que ele escreveu essa epístola, ele estava preso. Era a última prisão, era a segunda prisão e última prisão de Paulo. Ele estava preso em Roma. E aqui Paulo estava preso numa prisão tipo uma masmorra. Porque nós sabemos que a primeira vez que Paulo foi preso, mas ele teve a concessão de morar numa casa. Então ele alugou uma casa e ele não podia sair. Mas ali ele podia receber pessoas. Mas aqui nessa época que Paulo escreve essa carta, é a segunda prisão dele e a última, porque nessa prisão ele foi condenado à morte e morto. Nós sabemos que essa foi uma das últimas cartas e uma das últimas palavras do apóstolo Paulo. E ele então, ele quer instruir o seu filho Timóteo. Não era filho dele, mas era filho na fé. Porque se você for estudar, fala que ainda que mesmo que Timóteo foi criado dentro de uma vida cristã, quando Paulo chega lá, Timóteo tem um encontro verdadeiro com Deus. Timóteo recebe um dom especial. Quando Paulo ora por ele, impõe as mãos sobre a vida de Timóteo, esse jovem recebe um dom. A palavra não diz que dom seria esse, mas ele recebe um dom do Senhor. E ele é cheio do Espírito Santo, e aí ele começa a desenvolver um grande ministério. E o que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta palavra foi do seguinte tema: equilíbrio e perseverança fundamentais para se cumprir um grande chamado de Deus. Equilíbrio e perseverança. Nós vemos aqui Paulo, no fim da vida dele,
as últimas palavras do apóstolo Paulo. Imagine se você estivesse condenado à morte, sabendo que você ia morrer daqui uns dias, e você tinha a chance de escrever para alguém. E esse alguém, nós sabemos que Paulo escreveu várias cartas da prisão. Mas ele queria deixar algo para o seu filho na fé, Timóteo. Aquele que andou com ele tanto tempo. Aquele em que Paulo, ele sempre quando ele precisava de alguém que fosse um braço direito, ele não podia ir, mas ele precisava mandar alguém. Nós vimos na carta aos Filipenses, Paulo falando assim: eu vou enviar o meu filho Timóteo, porque não há ninguém como ele. Porque muitos resolvem, eu até anotei aqui, vamos ver se eu acho onde que eu coloquei, que muitos cuidam das suas vidas, mas Timóteo, ele fala, o meu filho, ele cuida das coisas de Cristo. Timóteo colocou em primeiro lugar a obra de Deus. E ele fazia a obra de todo o coração. A obra que o Timóteo fazia era uma obra que valia um galardão de ouro. Era algo lindo de se ver, porque o coração dele, a palavra diz que o coração dele era puro. E a fé dele era uma fé não fingida, ou seja, era uma fé verdadeira em Cristo. Então a obra que Timóteo fazia era uma obra maravilhosa. Em Filipenses 2,19 fala assim: espero no Senhor Jesus, Paulo falando, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não é o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabei qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo. Timóteo era um homem que Paulo podia confiar. Por isso, quando ele precisava de mandar alguém, e por várias igrejas, ele manda Timóteo. Aqui, Timóteo, nessa época que ele escreve essa carta, Timóteo era um dos líderes da igreja de Éfeso. É uma das maiores igrejas que Paulo fundou. E Paulo era o fundador. E aqui Timóteo estava na liderança dessa igreja, amém? E aí ele começa a instruir Timóteo. Como ele deve proceder com os homens, como ele deve proceder com os obreiros que ele vai, então, colocar para trabalhar com ele, como ele deve proceder em relação às mulheres, em relação às pessoas mais velhas, em relação às viúvas. Então, Paulo, ele dá todo esse respaldo para Timóteo, porque Paulo não sabia, e realmente nós sabemos depois, que ele não encontrou Timóteo. Então, essas realmente foram as últimas palavras que ele deixou para Timóteo, para orientar Timóteo. Então, como o Espírito Santo começou a falar comigo hoje, se você fosse escrever as suas últimas palavras, o que você escreveria? Vocês podem ver que Paulo, ele não desestimula Timóteo. Ele não fala para Timóteo: olha, Timóteo, você viu o que deu eu servir ao Evangelho? Eu estou aqui preso. Se você continuar lendo este capítulo, ele fala assim: Demas me abandonou, amou mais o mundo. E o outro me abandonou e eu estou só eu e Lucas. Ele estava sozinho. Mas ele fala assim: mas o Senhor esteve comigo. Aí ele fala: na minha primeira defesa ninguém estava comigo, mas o Senhor estava comigo e me livrou das bocas dos leões. E ele fala assim: eu sei que ele me livrará de toda obra maligna. Paulo encoraja Timóteo. Então aqui o Senhor começa a falar conosco. O nosso ministério, ele tem que encorajar quem está vindo atrás de nós. O nosso ministério tem que encorajar os nossos filhos. O nosso ministério tem que encorajar os jovens que estão em volta de nós. Aquilo que nós falamos tem que ser na motivação de encorajamento e nunca de desilusão, nunca de passar algo. Paulo podia falar assim, murmurar, falar: você está vendo? Todo mundo me abandonou, eu estou aqui sozinho, ainda estou condenada à morte. Foi isso que eu levei por fazer o Evangelho. Mas ele fala: Timóteo, eu não vou poder mais pregar. Mas eu falo para você, Timóteo, pregue a palavra. Que é o que eu comecei a ler aqui. Ele fala: pregue, Timóteo. E se você for ler em outras versões, aqui na minha versão fala: eu te encorajo. E em outras versões fala: eu te conjuro-te. Ou seja, eu te obrigo, eu te ordeno. Se você for ler essa palavra, ele fala: eu te ordeno. É uma ordem, Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo. Há tempo, fora do tempo. Aí ele fala assim,
a tempo, fora do tempo, aconselha, repreende, encoraje, Timóteo, as pessoas, em toda paciência e sã doutrina. O que Paulo fala para Timóteo, fala, Timóteo, eu já estou, e se você continuar lendo, fala o martírio de Paulo. Ele fala, eu estou sendo derramado, ele fala aqui, eu estou sendo derramado como vinho, uma oferta de liberação. A minha vida, a minha partida está próxima. E aí ele fala, o versículo tão conhecido, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aí ele fala, agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor juiz me concederá naquele dia. Mas ele fala, Timóteo, não somente a mim, mas certamente a todos aqueles que amarem a minha vinda. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Primeiro, Timóteo, aí ele fala, não se envolva com os falatórios. Se você for ler no capítulo anterior, ele fala, Timóteo, se procura se apresentar como obreiro aprovado por Deus, que não tenha nada o que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então ele fala assim, e não se envolva, Timóteo, em converseiros, em discussões, em coisas ele fala assim, em coisas que não vai dar em nada, mas você pregue a palavra, você fica na palavra, você não desvia, como se ele dissesse assim, você não desvia, Timóteo, para nenhum lado, você não saia daquilo que eu te ensinei. Aqui Paulo está falando, tudo que eu te ensinei, Timóteo, continua, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que as pessoas ali, ele fala que estava entrando dentro ali das pessoas cristãs muito falsos mestres e que estavam confundindo as pessoas. Então ele queria falar para Timóteo, Timóteo, persevera na doutrina, ou seja, persevera na palavra. Timóteo, aquilo que eu te ensinei, ensine aos outros, corrige, exorta, repreenda, mas tenha paciência. E algo que o Senhor falou no meu coração, nesse versículo 5 do 4, ele fala, depois que ele dá todo direcionamento para Timóteo, ele fala, Timóteo, agora, no entanto, ou seja, contudo, Timóteo, as últimas palavras de Paulo para Timóteo, porque as últimas palavras depois ele fala dele, que ele estava sendo entregue à morte, mas que ele ia receber a coroa dele. Mas a última palavra de aconselhamento para o ministério de Timóteo está em 4:5. No entanto, ele começa a ser equilibrado. Equilibrado. Em outras versões fala ser sóbrio. Ou seja, ele fala, Timóteo, seja equilibrado. Você é jovem, Timóteo, mas ele fala, ninguém vai menosprezar você porque você é jovem. Nós sabemos que Timóteo era tímido. Ele fala, Timóteo, mas Deus não te deu um espírito de medo, mas Deus te deu um espírito de ousadia. Então seja ousado, Timóteo, pregue a palavra. E depois ele fala assim, seja equilibrado. Nós que estamos fazendo a obra, na frente de uma obra, somos obreiros separados do Senhor, nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida de uma pessoa. Primeiro, que isso já está em Gálatas, no fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo que está dentro de nós, ele fala que nós temos que ser longânimos, manso e temperança. Essas três coisas, dentro das outras que eles falam, que nós sabemos que o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se vocês forem ver dessas partes de um fruto só do Espírito, tem mansidão, temperança e longanimidade. Isso tudo quer dizer equilíbrio. Mas o que é ser uma pessoa equilibrada? E quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu falei, Senhor, o que é ser uma pessoa equilibrada? Uma pessoa equilibrada, ele não cai nas tentações do adversário. Ele entende quando o inimigo quer que ele se ire. Ele entende quando o inimigo está armando para ele brigar, para ele entrar numa contenda, para ele entrar numa discussão, para ele entrar numa conversa, para ele entrar numa discussão, uma coisa que não convém. Quando a pessoa é equilibrada, ele tem equilíbrio. Ainda que o inimigo afronte, ele não discute. Ainda que o inimigo engane, ele não cai. Uma pessoa equilibrada, ele consegue equilibrar o ministério dele com a família.
Ele consegue equilibrar o trabalho com a família, com o ministério. Ele não é uma pessoa que resolve as coisas, qualquer coisa que acontece, como se diz, chuta o balde e fala, não vou mais fazer. Eu fiz isso, ninguém viu, ninguém falou nada, ninguém veio me elogiar. O nosso galardão, ele vem somente do Senhor. E aqui Paulo está falando isso para Timóteo. Timóteo, ser equilibrado, Timóteo. Porque a recompensa de tudo que você vai fazer na obra de Deus não vai vir de homem. A recompensa vai vir naquele dia do tribunal de Cristo, quando as suas obras, Timóteo, forem colocadas no tribunal. Quando as obras nossas forem que nós apresentar, nós que somos cristãos, nós passamos somente pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para você ser salvo e condenado. Você já é salvo. Você entrou no tribunal de Cristo porque você já foi salvo. Ali, o que está sendo premiado, porque não é um julgamento, é uma premiação, são as nossas obras. E as nossas obras, elas podem ser consideradas como ouro, né? A palavra diz como ouro, como prata, ou como palha, como madeira, como feno. Só que se ela for palha e madeira, o fogo vai queimar e não vai sobrar nada. Só que se a nossa obra for feita com ouro, de ouro, ela não vai queimar. E aí o nosso galardão nós vamos receber. Então Paulo estava explicando para Timóteo, Timóteo, seja equilibrado, Timóteo. Faça tudo na tua vida com equilíbrio. Porque o inimigo, ele vem para querer colocar as pessoas ira, contenda, né? Alguma coisa para a pessoa desanimar, desânimo. E olha que Paulo falou, Timóteo, eu consegui terminar minha carreira. Eu consegui guardar a minha fé. Paulo está falando assim para Timóteo, Timóteo, guarde a sua fé. Timóteo, seja equilibrado para você conseguir chegar no final da sua carreira e conseguir falar como ele está falando. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque eu vou falar uma coisa, e todos que estão aqui, muitas das pessoas que estão nos assistindo e que estão aqui, fazem obra do Senhor. E nós sabemos muito bem que o inimigo, ele quer roubar a nossa fé. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes o inimigo, ele arma as coisas para a pessoa desiludir com a obra. Porque quando ele desilude com a obra, ele perde a fé. Quando ele desilude com aquilo que ele estava esperando, ele perde a fé. E quando nós perdemos a fé em Cristo, nós perdemos o ânimo de fazer algo para Ele. Então aqui, Paulo está falando, Timóteo, eu passei por tantas coisas, eu passei por tanta surra, muitos me abandonaram, mas eu consegui guardar a minha fé. Porque eu fui equilibrado na vida. Eu consegui entender que tem coisas que iam acontecer. E o Senhor, e aí ele fala assim, suporta o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Suporta o sofrimento. Porque a obra não é só o mar de rosas, tem sofrimento, tem traição, tem abandono, tem converseiro, tem às vezes muitas coisas que você não entende. Mas Timóteo, ele foi obediente a Paulo a todos os momentos. Porque aquele que não serve para ser obediente à sua liderança, jamais vai ser um bom líder. Aqui Timóteo se tornou líder da igreja em Éfeso, um dos líderes, porque ele há muitos e muitos anos aceitou a liderança de Paulo. Porque aquele que não aceita ser liderado por homem, porque a palavra diz que toda autoridade que tem nessa terra, ela é constituída por Deus. Então o pastor é uma autoridade nessa terra. E nós temos que então o quê? Estar debaixo da liderança do pastor. Eu preciso obedecer o pastor. Se eu não consigo obedecer o pastor, que é a minha liderança, como eu posso falar que eu estou obedecendo a Deus que eu nem vejo? Então nós temos que obedecer. E aqui ele fala assim, que Timóteo, se você for ler, não tem nem um versículo dentro da Bíblia que fala alguma coisa errada que Timóteo tenha feito. Não tem nem um versículo da Bíblia que fala assim, não, Paulo mandou Timóteo ir para tal lugar, mas Timóteo não quis ir não. Ele achou melhor ele ir para tal lugar. Não, Paulo mandou Timóteo fazer isso, mas Timóteo fez diferente. Não, Paulo falou para Timóteo isso, mas Timóteo não quis fazer. Não tem.
ele era obediente. Porque aquele que obedece à liderança da terra, ela com certeza vai chegar a ser um grande líder. Foi assim com Josué, quando ele substituiu Moisés. Foi assim com Eliseu, quando ele substituiu Elias. Eliseu serviu a Elias 10 anos. E quantos anos Josué serviu a Moisés como filho? 40 anos de deserto. 40 anos de deserto. Então aqui, Paulo está falando que realmente Timóteo era um filho dele, porque filho é aquele que obedece ao pai. Amém? Então ele considerava Timóteo como filho. E aí ele termina falando isso, que a obra tem um galardão. O que ele está querendo dizer para Timóteo? Timóteo, não foca nas aflições. Timóteo, seja equilibrado, foca naquilo que você espera. E o que nós que somos crentes e fazemos obra esperamos? O nosso galardão. A nossa recompensa não é terrena. A nossa recompensa vem do Senhor. Olha lá em 2 Timóteo 4:8. Onde Paulo fala, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Coríntios, coloca aí, Gabi, 2 Coríntios 5:10, diz assim, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, nossas obras estarão em julgamento, ou seja, o que fizemos ou o que deixamos de fazer com os dons e talentos que nos foram confiados depois de salvo. Que fruto nós produzimos, que semente nós plantamos. Essas coisas serão reveladas no tribunal de Cristo e condicionarão o que receberemos como recompensa. Um cristão deve produzir fruto e não contentar-se apenas com a sua própria salvação. Deve servir com boas obras para alegrar o Senhor. Essa é a nossa tarefa. E Efésios 2 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então aqui, Paulo, nessa carta de Coríntios, ele está falando que todos nós que recebemos um dom de Deus, todos nós que fomos salvos, nós fomos salvos para dar frutos. Não é isso que fala em João? Que nós fomos escolhidos, né? Jesus fala, não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vai e dê frutos e o vosso fruto permaneça. Jesus falando para os discípulos dele, eu vos nomeei, eu vos escolhi para que você vai, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós somos chamados não só para salvação, mas nós somos chamados para ganhar almas, amém? E aqui por isso que ele fala assim, cumpre, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. O que é a obra do evangelista? Ganhar almas. Ganhar almas. Pregar a boas novas. Isaías 61 fala, ali ele falando, e depois nós sabemos que Jesus repete essa palavra e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boas novas aos pobres, a curar aqueles que estão com o coração ferido, a libertar os cativos e a dar liberdade, a vista ao cego. Isaías 61 é algo que diz para nós que o Espírito do Senhor está em nós para fazer as boas obras. Amém? Então você que está fazendo obra, a recompensa vai vir. Amém? A recompensa vem do Senhor. E naquele dia, o Senhor que sonda e conhece o mais profundo do nosso coração. Porque quando nós chegar perante o tribunal de Cristo, e as obras ser passadas na nossa frente, e Jesus vai falando, esse dia aqui, você vai ganhar essa recompensa daquele dia, que você ajoelhou lá no seu quarto, ninguém viu, mas você fez uma oração, aquela oração salvou uma vida, aquela oração libertou uma pessoa, aquela oração salvou alguém que ia se suicidar em 1 minuto, aquele dia que você fez uma visita, ninguém viu, mas eu vi. Quando eu faço algo, e aquele dia não vai ser o que eu faço, mas o meu sentimento em fazer. Porque não importa só o que eu faço, eu posso vir aqui trabalhar o dia inteiro na igreja, limpar a igreja, pregar, fazer evangelismo, mas às vezes o meu coração está só querendo me aparecer.
Eu quero fazer uma obra para ter uma recompensa terrestre. E aí a sua recompensa já teve, porque o homem já viu. Mas quando eu faço uma obra de todo o meu coração, quando eu faço uma obra por amor às almas que está indo para o inferno e não sabe qual é o caminho para a salvação, quando eu faço uma obra visando agradar ao Senhor, essa obra, ela tem peso de ouro no tribunal de Cristo. Porque aquele fogo que vai provar a nossa obra, né, se você for ler em Apocalipse, fala que Cristo, os olhos dele é como chama de fogo. Sabe o que significa? Vê no profundo do nosso coração. Ele vê o profundo, ele vê a intenção do que eu estou fazendo. Ele vê a intenção do meu coração porque eu venho pregar. Ele vê a intenção porque eu estou pregando para uma pessoa, porque eu estou orando por uma pessoa, porque eu estou ajudando até financeiramente uma pessoa. O Senhor sonda os nossos corações, amém? Então, Timóteo, se você for ler sobre ele, você vai ver que ele não só fazia boas obras, ele era íntegro, ele era reto, ele era irrepreensível, amém? E você que está fazendo aí uma obra tremenda, e você que ouviu essa palavra e diz, eu quero sim receber meu galardão, eu quero fazer uma obra que agrade o coração do meu amado, do meu Deus, do meu Senhor. Você peça para o Senhor te dar equilíbrio, e te dá força para suportar as tribulações, as aflições do mundo. Te dá um ânimo para você sempre perseverar. Um espírito de perseverança, um espírito de ousadia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dê, Senhor, esse espírito de ousadia, de perseverança, Senhor. Que os nossos corações venham a ser animados pelo Senhor. Que o Senhor venha revestir as nossas vidas. Que nós não venhamos ter medo, Senhor, daquilo que está por vir. Mas que nós venhamos dar passos de fé, ó Pai. Assim como Timóteo era jovem, mas ele não tinha medo. Embora, Senhor, ele fosse jovem e tímido, ele aceitava todos os desafios que Paulo colocava sobre a vida dele. Pai, ele ia e ele fazia o melhor. Senhor, nos dê esse coração obediente à nossa liderança, esse coração obediente ao Senhor, esse coração destemido, esse coração voluntário, esse coração quebrantado. Pai, nos dê essa virtude que Timóteo tinha, de ser irrepreensível, um caráter ilibado, um homem segundo, Senhor, o seu coração. Ah, Pai, um homem que não tinha nada para as pessoas apontar a ele, mas ele era irrepreensível em todo o andar dele. Nos dê, Senhor, este coração, nos dê este caráter aprovado, que nós possamos ser este obreiro aprovado pelo Senhor, pronto para as boas obras, que sabe a palavra de Deus, que prega com intrepidez. Senhor, tira toda a timidez, Pai, e nos dê ousadia. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém.